Olá, estamos aqui mais uma vez estudando a Palavra de Deus, a Bíblia, e hoje veremos o capítulo 2 do livro de Ruth. Vamos aos pontos de destaque na leitura de hoje. O primeiro deles é que Ruth se ofereceu para ir catar espigas, onde lhe permitissem ficar. E aí a gente deve relembrar que Deus havia ordenado aos israelitas, lá no capítulo 19 do livro de Levítico, versos 9 a 10, que não era para eles serem criteriosos na hora da colheita, nem sovinas querendo colher tudo o possível, mas sim deixaram alguns restos para que os menos favorecidos, os pobres, as viúvas, os órfãos, pudessem ali ter algum alimento, já que eles não tinham campo onde plantar, eles pelo menos poderiam catar o que sobrasse dos campos das outras pessoas. E aí, por algum acaso, está aí no versículo 3, mas a gente se pergunta, foi por acaso mesmo? Na verdade, não foi por acaso, foi providência de Deus que ela foi se achegar ao campo de Boaz, que era um parente do falecido esposo de Noemi, Elimeleque. Não foi um simples acaso ela ter ido para lá, mas Deus providenciou que isso acontecesse porque o futuro dela estaria prestes a mudar. No segundo ponto, nós vemos que Boaz, ao saber quem era Ruth, ao identificá-la, que estava ali apanhando espigas no seu campo, ele foi benevolente com ela, tratando-a como de suas servas. Mas isso não era menosprezo. Afinal, os servos eram muito bem tratados naquela época. Eles faziam meio que parte da família. E Ruth ali, que nem conhecia Boaz, Boaz a tratou com muita benevolência, com muita bondade. Inclusive, Boaz abençoa Ruth. Está aí no verso 12, é uma bênção muito bonita e que eu convido que você leia ela pelo menos mais de uma vez. E aí, Ruth não entendia o porquê ela estava sendo tão favorecida. Ela não conhecia aquele homem, ela era estrangeira, estava ali a favor de várias pessoas, mas Deus tinha escolhido abençoá-la. Inclusive, disse a Boaz que ele lhe havia consolado e falado ao coração também. Boaz satisfez tanto as necessidades físicas dela, dando água, alimento e provisão ali, quanto as necessidades emocionais e espirituais de Ruth. E no terceiro e último ponto, nós vemos que Ruth conseguiu tanta provisão naquele dia, é dito aí que foi quase 20 litros de cevada, que sua sogra Noemi se surpreendeu e questionou onde ela tinha estado, em que campo ela tinha ido colher, já proferindo uma bênção sobre aquele que tinha usado de tanta benevolência com ela. Ela sabia que por conta própria, só catando os restos, ela não teria conseguido tanto. E ao saber quem era o proprietário do campo, disse que ele era um dos seus resgatadores. E aí essa palavra resgatador, ela evoca a provisão que Deus havia feito para que a pessoa que por algum motivo tivesse que vender a sua terra, um seu parente chegado poderia resgatá-la, comprá-la de volta para a sua família. E Boaz se colocava nessa situação de parente que poderia fazer esse resgate. Vemos também que o resgatador poderia se casar ali com alguma viúva que não tivesse filhos para suscitar descendência ao seu marido. Isso geralmente era feito por um irmão, mas nada impedia que o seu parente mais próximo fizesse isso também. E aí, esses são os pontos de destaque na leitura desse capítulo. Vamos continuar estudando a Palavra de Deus, um capítulo por dia.